Muito bom, senhores. Hoje o assunto é pneu. Hoje nós vamos falar de pneu. Contar um pouquinho da história do pneu, da evolução do pneu, né? Então, se a gente buscar aí como referência, né, o pneu, na verdade, começa ali quando você começa a encapar de borracha, né, as rodas de madeira para que você tivesse um certo amortecimento aí, conforme essa foto dá para ver aí uma camada pequena de borracha, né? Mas isso só foi possível porque o Charles Goodyear, né? Olha o nome, Charles Goodyear, ele sem querer ele identificou que se você fizesse, se você colocasse a borracha, né? Não estamos falando em 1830, tá? Se você colocasse a borracha ali derretida em alguma, né, para cobrir alguma coisa, ela ficava grudenta, tal, né? Porém, ele descobriu que se você cozisse, né, cozinhasse essa borracha a altas temperaturas e misturasse a ela um pouco de enxofre, ela perdia esse grude e ela ficava elástica, porém seca, sem estar grudenta, né? E ela continuava flexível, né? Então, ele foi o cara que descobriu o processo que a gente chama de vulcanização, que é simplesmente o cozimento da borracha em altas temperaturas, né? E com a junção de enxofre, né? Lembrando que a borracha, ela vinha ali da parte das árvores, né? Como a gente conhece aqui no Brasil, da seringueira, né? Então esse era esse extrato, né, elástico que era utilizado e foi a primeira forma de chamado, né, o nosso chamado pneu. Né? Na evolução do pneu, a gente tem então, com esse processo da vulcanização, a possibilidade de fazer então uma camada mais espessa, né? Então aí começam a aparecer os chamados pneus maciços, né? E que acabaram abastecendo aí as próprias bicicletas lá no começo, né? Ok? Só para vocês entenderem, somente em 1845 os irmãos Michelin, né, patentearam um pneu para carro. Então, esse pneu, mesmo sendo maciço, ele foi patenteado só em 1845. Então, ele era aplicado muito nas bicicletas mesmo, né? Em 1847, né, o Robert Thomson, né, ele desenvolve um pneu, aí já mais dentro do que a gente sabe e pensa de pneu, né, mas ele tinha ele era oco e tinha uma câmara de ar dentro dele, uma câmara de borracha, o chamado pneu com câmara, né, que tem uma construção chamada de construção diagonal. Essa foi desenvolvido então pelo Robert Thomson, né? Em 1888, o John Dunlop, né? John Dunlop, ele aplica pela primeira vez o pneu, né, com a câmera. Vamos voltar aqui ainda naquela imagem do pneu com a câmera, porque ele é o cara que vai aplicar isso, não ainda no carro, mas ele foi o primeiro cara que aplicou esse conceito, né, que tinha sido desenvolvido pelo Robert Thomson num triciclo do filho dele. E daí para ir para o carro foi 2 palitos, né? Ok? Em 1937, aí tem uma também evolução importante na composição da borracha do pneu, né? Porque ela passa a ser com partes sintéticas, né? Então sai de todo aquele processo, principalmente do processo das borrachas vindo ali da parte do petróleo mesmo, tal, né? E ela acaba indo para o processo ali de sintético, né? Então em 1937 Goodrich, né, que também é uma marca de pneu. Você vê que todos esses caras, né, hoje a gente vê todas as marcas de pneu, e todas essas marcas de pneu, elas têm os seus caras lá que fundaram, que pensaram em alguma coisa, né? Quantos nomes a gente já viu nessa apresentação, e a gente continua. Então, o Goodrich,
né, fez aí a composição sintética para formar a borracha dos pneus. Em 1947, aí sim, uma evolução importante, né, foi desenvolvido o pneu radial, que pela sua estrutura, né, onde as camadas na verdade, as estruturas de aço do pneu, elas estão no sentido do raio do pneu, do centro do pneu, que dá uma maior flexibilidade para o pneu e dá maior vedação junto à roda, ou seja, não preciso mais usar aquela câmara de ar, daí nasce o tal do pneu radial, que no começo foi chamado de pneu sem câmera, né? É o tal do pneu radial, em 1946. Em 1974, uma tecnologia que a gente vem escutando atualmente, mas ela foi desenvolvida em 74, né, que é o chamado pneu Run-Flat. Né? O que é o pneu Run-Flat? É um pneu que ele permite que, se ele furar, ele não murche imediatamente, mas ele não tem muita resistência. Mas ele tem a possibilidade de você rodar muitos quilômetros até você chegar num lugar de reparo. Então, você não precisa, na verdade, ter um step, né? Então, a ideia do pneu Run-Flat é você não ter o step. Ele vai furar, você vai continuar andando, né? É óbvio que isso vai ter aí uma indicação de sensor que a pressão do pneu se perdeu, e aí você sabe que você tem ali uma certa quilometragem para chegar até num reparo, mas o pneu, ele se mantém inteiro, ele se mantém alto. Por quê? Porque as laterais do pneu são bem mais espessas e rígidas, né? Então ele apoia na estrutura do próprio pneu para manter ele alto, né? Então isso é chamado de pneu Run-Flat, ok? Em 1992, ainda numa evolução, né, nasce o sentido aí do pneu verde, né, onde começa a existir a sílica, né, no material da borracha, que sem dúvida traz aí uma conotação mais ecológica, né, uma situação ali de você entender que a gente tem a preservação da natureza e a composição do pneu com a sílica, ela é biodegradável, né? Então ela vai ter essa condução ecologicamente correta dos dias de hoje, né? E a última evolução aí, que é uma coisa que ainda está por vir, mas já foi patenteada pela Michelin, né? O tal do pneu Twell, né? Que é um pneu sem ar. Na verdade, ele tem uma estrutura de paredes de borracha entre a sua capa interna e a sua capa externa, dando a flexibilidade que um pneu dá, sem a necessidade de você ter ele fechado e inflado de ar, né? E aí ter resistência a rodagens, a temperatura, né? E aí, sem dúvida, um pneu que não tem ar, você vai ter ali, você pode ter perfurações, ele não vai furar, né? Então, é um pneu que não fura, né? Não fura nunca, ok? Que é essa última tecnologia. Existe aí uma pretensão da Michelin colocar isso em produção grande, em grande escala, para substituir toda a sua linha aí de fabricação de pneu, já a partir de 2024. Né? Então, é uma tecnologia que está aí já tem, né, muitos protótipos rodando, já tem muita experiência vivida pela própria Michelin, né, nessa questão aí dos pneus. Então, você vê que toda e qualquer parte de um automóvel passa sempre por muitas evoluções, né? E a ideia foi trazer agora um pouco dessa história do pneu, que sai lá, né, daquela capinha de borracha em cima da roda de madeira lá das carroças e chega até esse chamado sistema Twell, né, que é ali
uma modernidade total, né? Com tudo que vai se acumulando, né? Óbvio que esse pneu tem uma estrutura de fibras sintéticas, fibra de vidro, né? Então ele também tem essa conotação ecológica, então é uma tendência a essa nova tecnologia ser a bola da vez, né? Então daqui a pouco a gente vai ter aí esses carros passando com esse tipo de pneu, que vai sem dúvida chamar muito atenção no início, porque ele é todo rasgado ali, né? Você vê os desenhos ali, vamos trazer de volta a imagem, né? Você consegue trazer ali, você vê esse pneu todo, você vê do outro lado, né? Porque é como se fosse hastes de borracha que dão sustentação a ele. Então é um pneu bem diferente mesmo, ok? Legal, é isso. Uma historinha aí da evolução do pneu para que você esteja completamente atualizado. Legal? Então é isso. Até o próximo Minuto Preparação com um novo assunto. Hoje era isso. Valeu, senhores. Até o próximo.